No Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um curso sobre Direito Processual Penal. Durante as 5 aulas, o professor Marcos Guzmão vai falar sobre os ritos ordinário, sumário e sumaríssimo, além de tratar do rito do júri e outros ritos processuais. Assista a aula 3. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao Saber Direito para a nossa aula de número 3. Eu sou o professor Marcos Guzmão e estou com vocês aqui ao longo dessas aulas aí, trabalhando os ritos processuais penais. A gente está conversando aí sobre como o processo funciona a depender da pena ou a depender do assunto de cada um dos crimes aí, tá bom? E hoje é dia da gente trabalhar a famosa Lei 9.099 de 1995, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Mas veja bem, veja que a parte que interessa para nós aqui, considerando que nós estamos falando de direito processual penal, é aí o que consta dos artigos 60 até lá no 89, 90 mais ou menos, que é quando a gente tem a parte criminal do nosso juizado especial criminal, tá certo? Então, veja bem, então até os 59 aí, os assuntos relacionados aos juizados cíveis, que tem algumas outras regras, e aqui a gente tem aí, dos 60 para frente, a parte relacionada à parte criminal, aos chamados crimes de menor potencial ofensivo. E já é com essa expressão que eu quero começar com você. Olha só. De acordo com o artigo já o 61 do nosso código, da nossa Lei 9.099, melhor dizendo, a gente encontra aí qual é a competência do juizado especial criminal. Você vai ver que em outras aulas a gente até já conversou sobre isso, mas aqui eu vou dizer para você novamente, para te contar o seguinte: todas as vezes que nós estivermos falando de crimes de menor potencial ofensivo, e aí você vai lembrar que eu troquei a expressão crimes de menor potencial ofensivo para as chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo. Por que isso? Porque, de acordo com o artigo 61, ele vai contar para nós que serão julgados aqui no juizado as infrações penais de menor potencial ofensivo, sendo estas, primeiro, as contravenções penais e os crimes cuja lei comine pena máxima não superior a 2 anos, né? Se eles estiverem aí cominados com multa ou não. O que eu quero dizer com você? É que todo crime, se eu olhei para a pena máxima e essa pena máxima extrapolar os 2 anos, eu já saí do juizado, já fui lá para o rito sumário ou para um rito ordinário, a depender da pena, tá? Mas para todo aquele que a pena não superar os 2, ou seja, estiver nos exatos 2 anos, aí a gente vai ter então a competência, a fixação de competência do nosso juizado especial criminal. E lembrando que também tem aqui as contravenções penais, né? Isso previstas lá no Decreto-Lei 3688 de 1941. Então, note só. Então, com toda essa regra, temos aí o estabelecimento da competência. Só que eu preciso te falar uma coisa de alta importância aqui. Veja bem, se o artigo 61 ele informa para nós que são as contravenções penais. Lembrando que as contravenções penais, elas vão ter lá a prisão simples ou a multa, são praticamente as penas que existem nela lá, tá? Então, esse ponto não vai interessar muito para as contravenções, vai interessar mais para a ideia dos crimes. Por quê? Porque quando a gente fala de concurso de crimes, eu preciso observar o quê? Que, peraí, aconteceram 2 crimes ali cuja pena máxima não supera 2. Se eu fosse olhar para cada um deles individualmente, eu ia perceber que o cabimento dos 2, a fixação da competência dos 2, de fato seria do juizado especial criminal. Acontece que quando eu estou em concurso de crimes, em regra, né, se o concurso for material, por exemplo, eu tenho somatório de pena, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu estiver falando de concurso de crimes e o somatório das penas extrapolar os 2 anos, acaba a competência do juizado. E a gente vai lá para a vara criminal e
será julgado o caso ou o crime será julgado aí de acordo com o rito sumário, tá certo? Então observa bem esse detalhe, ó, vou até trazer você aqui para perto, que é para a gente poder ter aí essa interação mais próxima e você gravar o que eu vou te dizer agora. Em caso de concurso de crimes, se o somatório das penas máximas extrapolar os 2 anos, a competência do juizado falecerá. Nós teremos aí o julgamento lá pela vara criminal, pelo rito sumário e assim por diante, tá? Então guarda essa que essa é importante. Somou as penas ou apareceu causa de aumento, cuja a pena acabou ficando acima dos 2 anos, acaba a competência do juizado, tá? A competência do juizado está encerrada e iremos lá para a vara criminal comum. Guarda essa que essa é frequente em provas. E aí veja bem, seguindo essa ideia, então, estabelecemos a competência. Esse fator também do somatório das penas vai levar a um outro detalhe, que eu vou puxar aqui agora a ideia da súmula 243 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 243, ela tem aplicabilidade aí com relação à suspensão condicional do processo e à transação penal, né? No caso delas aí por analogia. Por quê? Porque do mesmo jeito que se eu somar a pena, né, máxima e essa pena máxima extrapolar os 2 anos, você vai perceber que a competência do juizado acaba. Acontece que se eu somar as penas, e quando eu falo de transação penal, a gente vai falar mais detalhadamente sobre a transação penal daqui a pouco. Mas veja que quando eu falo de transação penal, a transação penal só tem cabimento nos crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena máxima não supera os 2 anos. Então, se eu tenho cabimento aí da minha transação penal para crimes cuja pena máxima não ultrapasse os 2 anos, isso quer dizer que se eu tiver concurso de crimes e o somatório ultrapassar os 2 anos, também não vai caber transação penal. E do mesmo jeito na suspensão condicional do processo, que aí eu não olho para a pena máxima e nem precisa ser necessariamente crime de menor potencial ofensivo. Nós vamos detalhar isso com calma daqui a pouco. Mas o que eu quero te dizer é só você observar as penas. No caso da suspensão condicional do processo, ou sursis processual como é conhecido, você vai perceber o seguinte, olha, se eu fizer o somatório das mínimas, porque no sursis a gente não olha para a máxima, a gente olha para a mínima. E se eu fizer o somatório da mínima e ela for superior a 1 ano, porque para caber sursis processual, a pena mínima tem que ser igual ou inferior a 1 ano, pouco me importando qual é a máxima. Então, se eu fizer o somatório das penas mínimas, tem concurso de crimes, fiz o somatório das penas mínimas e extrapolou 1 ano, também não cabe suspensão condicional do processo, tá? Então, é tanto para a transação penal, se o somatório ultrapassar os 2 anos, quanto para a suspensão condicional do processo, se o somatório das mínimas ultrapassar 1 ano. Guarda bem essa súmula 243 do STJ, ela é muito importante quando a gente fala do âmbito dos juizados. Mas aí vamos prosseguindo. Quando eu chego, então, à ideia aí da nossa 9.099, então estabelecemos a ideia da competência, vale a gente lembrar que tem 2 situações, até mesmo por previsão legal, que a gente vai verificar o quê? Que existe também a falência, não é isso? Entre aspas, aí, o falecimento da competência dos juizados. Isso porque a gente já sabe que a alteração de pena altera a competência. Só que tem uma outra coisa que também vai provocar alteração da competência. Sabe o que é? É a ideia do réu que não é encontrado e precisa ser citado por edital. Ou 2, quando a causa fica complexa. Causa ficou complexa, ou o réu precisa ser citado por edital, porque ele está em local incerto e não sabido, resultado prático. A gente também tem que encaminhar para a vara criminal, para lá ser processado mediante o chamado rito sumário, tá bom? Então guarda bem essa ideia, né? A competência dos juizados acaba acaba falindo, né? Digamos assim, por um desses 3 motivos. Pena que extrapola os 2 anos, réu que precisa ser citado por edital, porque não foi encontrado, ou no caso aí, quando nós temos a situação da complexidade da causa. Isso me leva a uma necessidade, que é exatamente a necessidade de trabalhar com você alguns princípios do juizado. E conhecer esses princípios do juizado ajuda a gente a informar várias coisas, ou ajuda a gente a entender várias coisas sobre o juizado, inclusive essa que eu acabei de falar agora sobre a complexidade da causa. Veja bem, lá no artigo 60, ele vai contar para mim que os juizados especiais criminais, eles são informados por certos princípios.
E que princípios seriam esses? Ele vai começar falando para mim sobre a economia processual. É isso mesmo. Eu tenho que fazer o processo tramitar, falando de uma forma muito simples, eu tenho que fazer o processo tramitar com a menor quantidade de atos possível, tá? Então, se eu puder já na audiência fazer intimação para apresentar uma manifestação, se eu puder já na audiência já colher a manifestação, eu faço. Eu tenho que tentar reduzir a quantidade de atos. Como eu disse lá na primeira aula, nós estamos agora diante de um rito que ele é mais célere. A ideia dele realmente é ser mais célere. A ideia dele realmente é ser mais abreviada, é ser mais rápido, certo? E essa celeridade é exatamente o segundo princípio. Então, eu tenho economia processual, tenho a celeridade. Eu tenho que fazer o processo tramitar completo no menor tempo possível, tá? Essa é a ideia. O que mais que eu preciso te falar? A oralidade. Também para andar mais rápido, ao invés de eu pegar e conceder 5 dias, 10 dias, 15 dias para as partes, para que elas possam, então, se manifestar nos autos, é melhor eu já ali no momento da audiência já colho a manifestação oral. Tanto é que até a própria denúncia lá, que é promovida pelo Ministério Público, é feita oralmente na audiência e ali reduzida a termo. O promotor de justiça, ele já ali dita, né, para o escrivão quais serão os termos da denúncia, o escrivão então reduz ali a termo e pronto. O réu está denunciado, exceto se nós estivermos falando de alguma causa aí que pela própria situação haja uma complexidade ou faltem diligências que vão poder dar base, que vão poder dar subsídio a essa denúncia. Aí a gente manda para o MP e aí em alguns dias, né, num prazo estabelecido aí, ele vai ter que apresentar a denúncia. Lembrando, se for complexo ou depender de diligências, né, que para dar base à denúncia, para a formação da justa causa. E aí, o que mais que eu preciso te dizer? Então, os princípios, economia processual, celeridade, oralidade, aí vamos para a simplicidade. E era aqui que eu queria dizer. Quando eu falei para vocês agora há pouco que a complexidade da causa, ela proíbe a situação da permanência do processo no âmbito dos juizados, é por conta desse princípio, o princípio da simplicidade. De maneira muito direta. No juizado especial criminal, ficou difícil, acabou o juizado. Ah, peraí que precisa de exames, precisa de mais perícia, a perícia é complexa, são perícias de 2 áreas, que é o conceito de perícia complexa. Opa, então peraí, acabou o juizado, vamos mandar lá para a vara criminal, porque isso não combina com a ideia ou com a ritualística do juizado especial criminal. O que mais que eu vou ter aqui? Eu vou ter a informalidade. Então, dentro do juizado, eu preciso cumprir aquelas formalidades mínimas ali, tá? Mas, por exemplo, será que eu posso fazer a citação do acusado por meio de WhatsApp? Será que eu posso fazer a intimação dele por meio de um e-mail? Será que eu posso comunicar a ele um ato processual através de uma ligação telefônica? Posso. Isso tudo é permitido no âmbito dos juizados especiais criminais, exatamente por quê? Porque impera a informalidade. Você vai ver que no caso que eu citei, a citação, a intimação, a regra, na verdade, assim, mandar para o oficial de justiça é secundário, tá? A primeira tentativa que a gente tem que fazer tem que ser a tentativa mais simples possível. E a ideia é exatamente essa. Peraí, vamos tentar pelo WhatsApp? Vamos tentar por e-mail? Vamos pegar o servidor, por exemplo, né? Para ele ligar lá, se identificar, falar, olha, eu sou o servidor fulano de tal aqui do Juizado Especial Criminal, né? Queria te informar aí que você está com uma ação penal aqui contra você e tudo mais. Assim, se o réu não desmaiar nessa hora por ter recebido essa, né, fatídica notícia aí, na verdade, então agora ele tem que procurar aí defesa e procurar se manifestar na ação penal, tá? Então você vai perceber aí a ideia da simplicidade. E aí vem um ponto mais importante, que essa daqui é a cereja do bolo aí dos juizados especiais criminais. Você vai ver que os juizados especiais criminais, ele tem 2 objetivos que têm que ser perseguidos, igual aquele filme que tem o bonequinho lá que persegue uma noz. Ele passou o filme inteirinho perseguindo aquela noz. É que nos juizados especiais a gente tem que perseguir 2 coisas muito importantes. Primeiro, a reparação do dano. Então você vai ver que o grande objetivo do juizado, no fim das contas, a gente vai correr atrás de quê? De buscar entregar à vítima a reparação do dano que foi causado pelo crime aí, tá?
E segundo, que combina com essa ideia, é que eu tenho que tentar ao máximo evitar a aplicação de pena privativa de liberdade. É isso mesmo. Como eu falava na primeira aula, você vai ver que o grande objetivo aqui do legislador é tratar de crimes de menor potencial ofensivo, são situações mais tranquilas, digamos assim. Vou te dar um exemplo aqui, nós não estamos falando aqui de um homicídio, nós estamos falando de um roubo, são crimes graves, nós estamos falando de tráfico de drogas, crime gravíssimo. Nós estamos falando aqui de crimes mais simplificados, por exemplo, o crime de ameaça, por exemplo, os crimes contra a honra, por exemplo, o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Você consegue perceber isso até pela ideia das próprias contravenções penais. Quando você olha para as contravenções penais e fala, não, elas são, nem crime né? Elas são infrações penais ali mais simplificadas e tudo mais. É exatamente isso. Nós estamos falando de situações em que a proporção da infração penal é mais baixa, é mais branda. Logo, eu preciso de algo mais proporcional a isso, certo? Então, peraí, não vale a pena, por exemplo, ou não é esse o espírito, eu pegar e falar assim, não, peraí, que para um crime desse de menor potencial ofensivo, nós vamos colocar uma coisa muito grave, uma penalidade muito grave aqui. Não é esse o objetivo, tá? Não é por aí que a gente tem que lidar, ou não é por aí o caminho das coisas, tá bom? E aí, observando bem esses princípios, então guarda comigo, ó, economia processual, celeridade, oralidade, simplicidade e informalidade e a reparação do dano como objetivo principal e a não aplicação da pena privativa de liberdade. Então, esses são os pontos que a gente precisa observar inicialmente sobre o nosso juizado especial criminal. Quem sabe esses princípios do GCRIM, né, como ele é carinhosamente conhecido por essa sigla, o GCRIM, sabe muita coisa sobre o que a gente vai tratar aqui ao longo dessa aula, tá bom? E aí vem comigo para o seguinte, quando a gente então estabelece essa ideia, estabelecemos competência, fixamos a competência, aí a gente chega à ideia do seguinte, bom, como é que começa o procedimento no juizado especial criminal? Um pouquinho diferente do que a gente tem, né, no âmbito dos outros ritos, rito do júri, rito ordinário, rito sumário, rito sumaríssimo, um pouquinho diferente disso. A gente tem aqui o âmbito do tribunal, na verdade o âmbito do juizado especial criminal, melhor dizendo, nós temos aqui então a possibilidade de começar ou através de um auto de prisão em flagrante, ou através de uma outra situação chamada de TCO, ou termo circunstanciado. Veja bem, lembrando que a gente também pode começar através da queixa-crime, tá? Que é a própria vítima, o próprio ofendido, indo diretamente ali até o juizado e falando aí sobre a situação, né, daquele determinado delito. Ah, fui caluniado, fui difamado, fui injuriado, e ali através da queixa-crime, então, ele dá, né, ensejo aí, dá início, dá o start na ação penal que vai correr perante o juizado, se nós estivermos falando de crimes de ação penal privada. Mas tudo isso serve para te dizer o seguinte, olha, quando nós estivermos falando aí de auto de prisão em flagrante ou mesmo do TCO, você vê que o auto de prisão em flagrante, obviamente, vai depender da situação. Mas o que vai me interessar aqui é falar sobre o TCO, o termo circunstanciado. O meu termo circunstanciado, utilizado aí nos crimes de menor potencial ofensivo, qual é a dinâmica que ele acontece? Como é que é o passo a passo do TCO? O TCO, ele é lavrado ali hoje, né? A lei anteriormente, na verdade, se você pesquisar o artigo 69 da Lei 9.099, você vai ver que a lavratura do TCO, ela é feita pelo delegado de polícia, é feita pela autoridade policial. Acontece que, de acordo com alguns entendimentos do CNJ, em que a constitucionalidade foi até discutida desse entendimento, e aí, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nessas determinadas situações, ou em determinados casos, nós vamos ver que o TCO ele pode ser lavrado pela Polícia Militar, mas ele também pode ser lavrado pela
Polícia Rodoviária Federal, tá? Então, isso tudo por quê? Como são órgãos que fazem parte do sistema de segurança pública, e a grosso modo é esse o entendimento supremo, você vai ver que, como são órgãos que fazem parte da estrutura da segurança pública, então não haveria sentido algum, principalmente considerando a questão da simplicidade dos juizados, certo? Considerando a informalidade dos juizados, como são partes de um sistema, não faria aí sentido eu pegar e colocar essa competência para a lavratura do TCO apenas para a autoridade policial. Isso por quê? Porque isso em muitos casos, como nós estamos num país de proporções continentais, isso em muitos casos até inviabilizaria a situação da apuração e mesmo do registro daquela determinada infração penal. Então, uma questão, por exemplo, que acontece lá no meio da estrada, o cidadão é abordado aí numa blitz da PRF, e aí, naquela determinada situação, ele acaba acontecendo um crime de menor potencial ofensivo. Preciso lavrar o termo circunstanciado. Peraí, vamos para a cidade mais próxima? De repente, a cidade mais próxima está a 100 km daqui. Vamos mover a estrutura inteira, vamos todo mundo para lá, acompanhar, e não, a questão vai ficar inviabilizada. Então, o grande espírito aí em se possibilitar a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal a realização aí da lavratura do TCO, além da autoridade policial, é exatamente melhorar ou dar fluidez, dar eficiência na elaboração do TCO e, consequentemente, no start, no início da apuração dos crimes de menor potencial ofensivo em determinados casos. E aí, note só, observando ainda essa situação, o TCO ele vai dizer o seguinte, bom, ele consiste em levar, se for o caso, né, lavrado pela autoridade policial, levar o ofendido, a vítima, juntamente com o autor da infração penal até a presença do delegado de polícia. E lá na presença do delegado de polícia, o que vai acontecer? O ofendido, a vítima, apresenta a sua versão. Teremos o autor do crime apresentando sua versão. Eu não sei se você está observando que o autor está falando depois, tá vendo? Também a ideia do contraditório da ampla defesa presente aí, tá? Então você vai ver o seguinte, bom, a vítima apresentou sua versão, o autor apresentou sua versão. O que é a regra? O caput do artigo 69, ou seja, a parte inicial dele, vai contar para mim que assim que eu levar até a presença da autoridade policial, o que vai acontecer? Eu vou pegar e apresentar essas versões e a autoridade policial tem que fazer um encaminhamento imediato dessas duas pessoas para o juiz. Então, a ideia da lei é que terminou aqui, a gente leva todo mundo lá na presença do juiz e de lá vai sair alguma coisa. Você vai ver daqui a pouco que é possibilidade de conciliação, tá? Então, beleza. Só que o próprio artigo 69, mas aí no parágrafo único, ele vai contar para mim o seguinte, se no dia não for possível o encaminhamento até a presença do juiz, e isso não é possível na prática hoje, tá? É impossível isso acontecer nos dias de hoje. Então, o que está acontecendo? Quando leva o autor para a delegacia, junto com a vítima, passa aquela versão toda ali, conversa-se sobre aquilo ali, e no fim das contas, o que acontece, meu amigo? Ele assina o compromisso de comparecer a todos os atos do processo para os quais ele for chamado. Então, nós vamos pegar lá, nosso acusado, ele vai assinar um compromisso. Eu me comprometo a comparecer a todos os atos do processo para os quais eu for chamado. Beleza? Beleza. Ótimo. Feito isso, duas coisas, por consequência, não podem acontecer. Primeiro, se ele assume o compromisso, não pode ser imposta a prisão em flagrante a ele. E segundo, exatamente porque não se impôs flagrante, não pode haver a exigência de fiança para poder ele ser liberado. Entendeu a ideia? Então, note só. Crime de menor potencial ofensivo, em regra não vai dar prisão, mas o objetivo levei até a presença da autoridade policial, lavrou o TCO, como não encaminha para o juiz, ele assume o compromisso. A partir de agora, ele não vai ser preso em flagrante e também não vai ser exigida fiança como condição da sua liberação. É por isso que a pessoa vai até a delegacia, assina o termo circunstanciado e sai. Isso acontece muito, sabe quando? Em situações, por exemplo, de crimes de trânsito. Você vê que em crimes de trânsito, por exemplo, o crime de omissão de socorro, por exemplo, lá do 304 do Código de Trânsito Brasileiro. Você vê que no artigo 304 ele fala, de omitir de prestar socorro ou de chamar as autoridades para que elas possam, então, prestar essa solidariedade, digamos assim, esse cuidado. E aí você vai notar que
Nessa determinada circunstância aí, peraí, o cidadão então omitiu o socorro, tá, beleza, vamos pegar ele aqui, vamos levar para a autoridade policial, ok. E aí, lavra-se o TCO, depois de lavrado o TCO, ele assina o termo de compromisso e é simplesmente liberado, tá? É isso que acontece. Isso acontece também, por incrível que pareça, em situações relacionadas aí até mesmo a crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tá? Teremos essa lavratura do TCO e aí libera o cidadão quase que imediatamente. Essas são as regras iniciais aí para que a gente possa então ter um processo iniciado no âmbito do Juizado Especial Criminal. E aí, prosseguindo na ideia, eu vou observar o seguinte, bom, lavrou-se o TCO, né, ou houve prisão em flagrante. Eu vou te dar um exemplo de uma situação em que pode não se lavrar o TCO e haver prisão em flagrante, o crime de ameaça, por exemplo. Foi ameaçado. Professor, o crime de ameaça é de menor potencial ofensivo? Sim, lá no artigo 147A do Código Penal, na verdade, no 147 do Código Penal, melhor dizendo, você vai observar que a pena máxima dele é de 1 ano. E ele, então, é um crime de menor potencial ofensivo, só que ele não é de ação penal privada. Ele é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Vai ser o MP que vai promover a ação penal, mas ele vai depender o quê? Da confirmação aí do nosso ofendido, né? A representação dele, querendo que haja a responsabilização penal daquele que possivelmente cometeu o fato delituoso. E aí, note só, dentro dessa situação aí, então a gente já sabe, vimos um crime aí de ameaça que está lá, ótimo. No âmbito dos juizados especiais criminais, eu vou ter uma diferença muito importante sobre o que eu preciso analisar aqui. Que diferença é essa? É que quando a gente fala de crime de menor potencial ofensivo e do processamento dele, olha lá, a gente falava agora há pouco sobre o TCO. E esse TCO, depois de lavrado, ele é encaminhado ao Poder Judiciário, é encaminhado para o Juizado Especial Criminal. E esse encaminhamento ao Juizado Especial Criminal vai levar à seguinte circunstância. Bom, ele vai ficar lá esperando. Se for TCO de crime de ação penal pública, vai ficar esperando a audiência. Se for de ação penal privada, vai ficar esperando o ofendido ir lá, retirar e entrar com a ação penal privada. Mas o que me importa nisso tudo? É saber que antes de ter processo no âmbito do juizado, você já sabe, né? Porque você está lembrando dos princípios que eu tinha lá inicialmente. Você está lembrando que é reparação do dano, lembra? E a não aplicação de pena privativa de liberdade. O que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que quando chega lá no Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai mandar para o MP poder já denunciar? Não. Existe uma situação no juizado chamada de audiência preliminar. E o que a gente faz nessa audiência preliminar? Olha só. Na minha audiência preliminar, eu vou observar da seguinte situação. Bom, se eu estou no juizado e estou querendo não aplicar pena privativa de liberdade e buscar a reparação do dano, adivinha o que a gente vai fazer na audiência preliminar? A gente vai tentar um acordo. Tá? Professor, audiência de conciliação? Bom, assim, a audiência de conciliação é mais chamada na parte civil, tá? Mas o objetivo é o mesmo, é tentar achar um denominador comum, é tentar achar uma conciliação. E aí, o que eu quero te dizer em relação a isso? Olha, toda vez que a gente estiver ali na audiência preliminar, lembre-se que é muito importante, na minha audiência preliminar, eu estou tratando de uma situação em que eu ainda não tenho ação penal, tá bom? Vou até virar para você aqui para te dizer isso melhor. Quando nós estivermos ali no âmbito da audiência preliminar, nós não temos ação penal iniciada ainda, tá? Mas nem mesmo quando ela é privada? Nem mesmo. Não houve recebimento de denúncia, não houve nem oferecimento de denúncia, nem recebimento. No caso das ações penais privadas, o réu pode até já ter, na verdade a vítima pode até ter oferecido já a queixa-crime. Entretanto, o juiz não a recebeu ainda, tá? Isso por quê? Exatamente por conta desse objetivo ou dessa perseguição aí, lembra da nós? Perseguição da reparação do dano, tá? E tentar ao máximo não se aplicar a pena privativa de liberdade. Esse é o espírito do juizado. Então, lembre-se dessa ideia aí. E aí, voltando. Então, ainda com essa ideia, nessa audiência preliminar, duas coisas podem acontecer. Se eu estiver falando de ação penal privada ou mesmo da pública em determinadas situações, eu posso fazer o quê? Eu posso buscar a chamada composição cível.
O que é composição cível? O nome é meio autoexplicativo, mas já vou te dizer. Numa palavra só, é um acordo. Ah, professor, eu posso fazer acordo financeiro no juizado criminal? Nossa, se a gente conseguir fazer um acordo financeiro é melhor do que qualquer coisa. Esse aqui é o objetivo, certo? Ah, isso porque acontece muito. Vou te dar um exemplo muito comum. Isso acontece muito em acidentes de trânsito. O pessoal às vezes bate um no outro ali e tudo mais. E aí já desce ali com um ânimo um pouco exaltado, não é mesmo? E acaba tendo um xingamento. Aí quando tem o tal do xingamento, é que ele pode ser uma calúnia, uma difamação, uma injúria. E aí acaba indo lá para o juizado essa questão. Mas aí você vai ver que de repente em relação ao xingamento, quando chega lá, né, duas pessoas aí estão lá, dois particulares, estão lá no juizado. E aí falei, vamos trocar uma ideia aqui. Falei, vamos lá, deixa eu te falar um negócio, amigo. No dia, estava endividado, estava com cabeça quente, estava indo correndo buscar um menino na escola, porque o menino pegou e quebrou o braço. X, qualquer coisa, coisas do dia a dia, tá? Coisas que acontecem com todo mundo. E aí acabei batendo aí, você desceu nervoso, eu também já estava com essa, aí a gente se xingou, beleza. Quando chega no dia da audiência, né, que rola aquela conversa ali e tudo mais, aí a pessoa fala, bom, será que se eu pegar, eu trouxe 3 orçamentos aqui, vou consertar seu carro, pode ser? Acionei meu seguro lá, pode ser? Pode. E o nosso problema está resolvido aí? Tá. Você vai ver que eu alcancei o grande objetivo do juizado, foi não aplicar a pena privativa de liberdade e dar um jeito na reparação do dano. Mas e o xingamento? É só para mostrar para você que o xingamento é só para esquentar a cabeça. Ele esquenta a cabeça naquele dia ali, mas você vai ver que o grande objetivo mesmo, ou que a reparação do dano, alcança muito mais ou alcança muito melhor a finalidade que eu teria aí do que propriamente botar uma ação penal para rodar, para chegar lá no final eu ser condenado porque fui xingado, aí ou porque xinguei, né? E aí vou prestar um serviço à comunidade, você vai ver que a coisa, parece que a efetividade é baixa, né? Agora, quando a gente tem a reparação do dano, parece que eu equilibro a situação, fica todo mundo feliz e satisfeito. E acabou o trabalho do juizado. E muito importante que eu quero que você observe aqui, não se esqueça, nós não temos ação penal ainda. Isso tudo mostra a seguinte situação. Bom, quer dizer então que minha ficha vai ficar limpa? É mais ou menos o que eu estou te dizendo. Quando buscar lá a minha folha de antecedentes criminais, FAC ou FAP, né, folha de antecedentes penais, você vai perceber que não vai ter nada anotado lá. Ah, eu vou buscar um nada consta. O que vai aparecer lá? Nada consta. Por quê? Porque nem ação penal teve. Nem pena, nem aplicação de pena teve. Por mais que ela seja uma pena restritiva de direitos, nem pena teve. E aí você vai observar o seguinte, falar, beleza, então é isso mesmo, nós estamos falando disso no âmbito do juizado. Não é à toa que chama menor potencial ofensivo, tá? Não é à toa. Com essas falas que eu estou fazendo até aqui, ou com as explicações que eu estou dando aqui, você já deve ter percebido que a ideia realmente, quer dizer que então é mais leve? É exatamente disso que eu estou falando. A situação realmente é mais leve, tá? E aí, na minha audiência preliminar, então vamos lá, 2 particulares, fizemos uma composição cível, resolvido o problema. Será que, de repente, a gente pode fazer uma composição no sentido de, olha, faz um pedido público de desculpas aí nas redes sociais, faz uma publicação e pedindo desculpa, pode ser? Pode. Faz um vídeo, né, pedindo desculpa aí, faça essa publicação nas redes sociais, pode ser? Pode, não tem problema. A ideia é que não haja ação penal. Esse aqui é o grande objetivo, tá? A ideia é não ter ação penal. E aí, prosseguindo na ideia do seguinte, essa é a composição cível. Só que nos crimes de ação penal pública, eu posso ter uma coisa chamada transação penal. Um detalhe importante sobre a composição cível. O acordo que eu faço no juizado dessa história da situação da composição cível entre 2 particulares, ele me faz renunciar ao meu direito de queixa, tá? Em outras palavras, eu não posso entrar com uma ação sobre aquele fato que eu já fiz acordo. Porque se eu estava querendo entrar com a ação, então eu não fizesse acordo, tá? Se eu fiz acordo, acabou o assunto. Eu renuncio ao meu direito de queixa, tá? Eu renuncio ao direito de entrar com uma ação sobre aquele mesmo fato, beleza? Porque agora é uma situação cível. E aí, tanto é uma situação cível que se o cidadão não cumprir a composição cível, eu não vou executar no juízo criminal, eu vou executar no cível, tá? Eu vou executar no juizado especial criminal, eu vou buscar, por exemplo, o pagamento de R$500, foi o combinado na audiência.
Beleza. Se ele não pagou os 500, eu vou reclamar para o juízo criminal isso? Eu vou reclamar para o juízo civil. Como esse acordo de composição civil é homologado judicialmente, eu tenho um título executivo judicial aí, tá bom? E o que mais? Eu vou ter aqui, nos casos de ações penais públicas, eu vou ter o que a gente chama de aplicação imediata de penas restritivas de direito. É desse jeito que está escrito na lei, tá? Aplicação imediata de penas restritivas de direito. Só que você conhece isso com um outro nome, e esse nome é transação penal. Na transação penal, porque na verdade assim, você não encontra a expressão transação penal na Lei 9.099, tá? Você vai encontrar aí a expressão aplicação imediata de penas restritivas de direito. Bom, vamos falar do crime de ameaça, por exemplo, já que a gente estava falando sobre ele aqui. É um crime de menor potencial ofensivo, é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E quando a gente chega nessa audiência aí preliminar, o Ministério Público ele pode chegar para mim e falar, bom, antes de te oferecer a denúncia, eu vou fazer uma proposta para você aqui, né, para a gente não ter ação penal. Será que, e lembrando que, olha o nome, aplicação imediata de penas restritivas de direito. Aí eu vou olhar lá para o artigo 43 do meu Código Penal e vou descobrir que eu tenho como penas restritivas de direito lá o quê? Limitação de fim de semana, prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade e assim por diante. E o que me interessa aqui? Me interessa dizer que quando a gente fala da ideia de transação penal, eu posso aplicar uma ou algumas das penas do 43 do Código Penal. E aí, vamos lá, chega aqui o promotor de justiça fala, bom, será que a gente pode combinar aí 20 horas de serviços à comunidade, mais o pagamento aí de um salário mínimo e meio, né? Que é para ficar em favor de uma instituição de caridade, por exemplo, ou em favor de um ente público, né? No caso aí, material de construção para a reforma da prefeitura, pode ser? Não tem problema nenhum, pode ser, tá tranquilo. A ideia aqui, eu não sei se você está vendo, eu apliquei uma pena restritiva de direito, mas eu não estou aplicando privação da liberdade. Eu estou, então, atendendo a um dos princípios do juizado especial criminal, tá bom? Essa é a ideia. E aí o Ministério Público vai me fazer a proposta de transação. Se eu aceitar, o juiz aplica, ele não homologa, ele aplica as penas ali, aquelas penas restritivas de direito ali, e tudo certo. Ok. Vai ter ação penal? Não, é por isso que eu estou ressaltando desde o começo. E você deve ter percebido agora que eu falei que antes de oferecer a denúncia, o Ministério Público me oferece a proposta de suspensão, tá? Então esse é o objetivo. Não aplicar pena privativa de liberdade e alcançar reparação do dano. Mas no caso das ações penais públicas, eu também não posso deixar de preconizar, de fortalecer a ideia do caráter pedagógico da pena. O réu, ele tem que entender que aquilo que ele fez está errado e tem que tentar fazer com que ele não volte a praticar essa conduta, tá? Então aplicou ali, combinou, o juiz aplicou, ok. Não teremos, então, ação penal nesse caso, do mesmo jeito, fui buscar meu nada consta, vai aparecer lá, nada consta. Essa regra, ela só fica, na verdade, esse acontecimento, ele só fica anotado na minha ficha para um motivo. Porque aí eu vou entrar agora na ideia das causas impeditivas da transação penal. Quando é que eu não posso oferecer transação penal para a gente? Quando ele tiver obtido outra transação penal nos últimos 5 anos. Ou outro sursis processual, por exemplo, outro benefício penalizador, de modo geral. Quando ele for reincidente e quando nós estivermos quando as condições dele não recomendarem os antecedentes, a personalidade do crime, os motivos, as circunstâncias. Então, quando isso não autorizar, quando as peculiaridades forem, né, as circunstâncias pessoais dele forem negativas ou forem desfavoráveis, então nós não podemos conceder a ele a transação penal. Aí nós vamos ter que denunciar, vamos ter que iniciar a ação penal normalmente, tá? E aí, já prosseguindo essa primeira etapa, eu vou te dizer o seguinte, nessa audiência preliminar, 2 coisas podem acontecer, e aí eu vou puxar especificamente para a ação penal de natureza pública. Se o réu aceitar o acordo proposto pelo Ministério Público, o juiz aplica a pena e, ok, temos aí essa ideia. Vale lembrar o seguinte, essa decisão que aplicou as penas restritivas de direito, né, de forma antecipada,
Ela não faz coisa julgada material. É o teor da súmula vinculante número 35. Não diga súmula vinculante 35 do Supremo, tá? O Supremo só tem a competência de fazer a súmula vinculante, tá? Mas isso é só uma ideia de competência. Súmula do Supremo são de julgados do Supremo. Então, súmula do Supremo é uma coisa e súmula vinculante é outra. Então, a súmula vinculante número 35, ela vem dizendo o quê? Que a decisão que aplica a transação penal, ou que aplica as penas restritivas de direitos de forma antecipada ou de forma imediata, ela não faz coisa julgada material. O que isso quer dizer, meu caro? Isso quer dizer que todas as vezes que eu estiver falando de transação penal, quer dizer que fui lá, eu, réu, espertão, fiz a transação penal, o juiz homologou, quer dizer que agora eu posso descumprir? Não. No caso de descumprimento da transação penal, aí é aquela parada que a gente estava segurando aqui, ó, estava suspensa aqui, segurando na cabeça do réu aqui, ó, vai desabar na cabeça dele, tá? Então, a ideia é essa. Fez a transação penal, cumpra as regras da transação penal, porque se não cumprir, vai ser denunciado, vai ter ação penal e vai ser condenado ao final. Então, só para você entender que a transação penal é uma chance de não ser condenado. Por isso que a gente chama de benefício despenalizador, tá bom? E aí vem mais comigo aqui. Então, duas hipóteses a gente estava falando, a hipótese de aceitar e a hipótese de não aceitar. Se não aceitou, na própria audiência preliminar, o promotor de justiça, ele já oferece a denúncia. Olha aí eu falando, ó, de economia processual, de celeridade. Eu já aproveito aquele ato processual ali e ali eu já pego e denuncio. Então o MP já me denuncia, certo? Ali oralmente, é reduzido a termo. E agora, meu amigo, vamos para a ação penal. Nesse mesmo dia, o juiz marca a chamada audiência de instrução. E já para aproveitar que todo mundo está ali, já intima todo mundo logo, para todo mundo já ficar sabendo, certo? Essa é a ideia. Então, tá vendo? Tudo num ato só. Tentamos o acordo, não rolou? Vamos tentar, vamos denunciar. Depois vamos denunciar, vamos para a situação aí da intimação para a audiência de instrução. E aí, na audiência de instrução, você vai perceber o seguinte, bom, olhando para essa situação ali, está denunciado, o cidadão já está respondendo a ação penal, aí eu preciso observar o seguinte, olha mais uma vez o princípio do juizado, a principiologia do juizado, reparação do dano e não aplicação de privação de liberdade. Veja bem o que acontece. Dentro desse sistema, eu vou notar que aquela situação ali, na audiência de instrução, né? A audiência de instrução você já deve estar sabendo nessa altura do campeonato, mas se não sabe eu vou te lembrar. A audiência de instrução é o momento em que a gente vai produzir e coletar todas as provas que forem necessárias. E aí o que isso quer dizer? Chegou lá no dia, está o juiz, está o membro do Ministério Público, está o réu, está o seu advogado, o defensor público, então está todo mundo lá no dia da audiência. Então aqui nós vamos ouvir testemunhas, vamos juntar um documento, vamos fazer o interrogatório do acusado, vamos fazer uma instrução normal como a gente conhece. Olha o princípio do juizado ingressando mais uma vez aí. Todas as vezes que eu tiver uma audiência de instrução, o juiz vai começar pelo quê? Adivinha? Por uma nova tentativa de acordo. Para quê? Nós vamos tentar de todo jeito até o final no juizado, transformar isso tudo num acordo, buscar a reparação do dano e evitar a privação da liberdade. Vai perseguir igual a nós do bichinho do filme lá, ó. Presta atenção nessa ideia. Então, aqui a gente está perseguindo com unhas e dentes a tentativa de reparar o dano e a tentativa de não aplicar a privação de liberdade. E, mais uma vez, ficou demonstrada aí pela própria ritualística do juizado especial que a gente vai tentar novamente começar por aquilo ali, tá? E aí, nessa audiência, o que vai acontecer? Eu não sei se você está lembrando que o MP já ofereceu a denúncia lá atrás, oralmente na audiência preliminar. Se ele já ofereceu, a regra aqui é que a gente vai tentar um acordo. Vamos tentar um acordo? Tá, não teve? O que vai acontecer? O juiz vai conceder a palavra ao defensor para que o defensor possa fazer o quê? Responder àquela acusação. Então, ele vai ali, e como? Oralmente, obviamente, né? Tentou, vamos ter transação, pode rolar uma transação penal? Pode rolar uma composição civil? Réu falou que não, MP falou que não, então... doutor, passa para o advogado, para o defensor público, fala, doutor, por favor, tem o prazo aí para poder fazer a defesa, né? A resposta à acusação, que no juizado é feita oralmente, tá? Fiz lá a minha resposta, aí o juiz analisa o caso e fala, bom, vamos receber
ou não essa denúncia. E aí, então, ou receber ou não essa queixa. Então, a partir daí, é que a gente começa a ter ação penal de verdade no juizado. Você vai ver que o tanto de coisa que a gente está tentando antes, sempre buscando o quê? Reparação do dano e a não aplicação de pena privativa de liberdade. Então, recebeu, bom, agora nós vamos começar o quê? Ouve testemunha, junta documento, faz o que tem que ser feito. Para quê? Para ali no final mesmo da audiência, você concede às partes um tempo para elas fazerem as alegações finais e, feitas as alegações finais, o juiz sentencia na audiência. É isso mesmo. A ideia do juizado, até de acordo com o 38 da 9.099, é que a sentença não precisa ter nem relatório. O juiz pode ir direto para a fundamentação e para o dispositivo. Tudo isso para quê? Para fazer a coisa andar mais rápido e ser mais simples. E aí, ótimo. Cheguei até essa etapa, né, na audiência de instrução, ali mesmo a gente vai fazer as últimas manifestações oralmente e ali mesmo o réu será sentenciado. Duas últimas regras relacionadas aqui ao nosso juizado especial criminal, vamos dizer respeito primeiramente às regras do artigo 88 da Lei 9.099. O artigo 88 da Lei 9.099, ele vai dizer para mim que todas as vezes que nós estivermos diante de crime de lesão corporal culposa ou de lesão corporal de natureza leve, que é aquela do caput do 129 do Código Penal, então todas as vezes que eu tiver aí lesão culposa ou lesão leve, a ação penal será pública condicionada à representação do ofendido. Então essa é a regra. Existe exceção? Obviamente. No direito quase tudo tem exceção. Qual é a exceção? É que se essa lesão de natureza leve for cometida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independente do grau da lesão, a ação penal será pública incondicionada. É a regra constante da súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça, súmula batida em provas de concurso e exames de ordem também, tá? Então você que está estudando para isso aí, observe bem. E você que atua na área, também observe esse detalhe, porque isso influencia diretamente na sua atuação. Essa é a regra do 88. E aí vem a regra do 89, a famosa ou famoso sursis processual, ou a suspensão condicional do processo. Essa previsão do artigo 89, ela também diz respeito a um crime de menor potencial ofensivo. Na verdade, diz respeito a um benefício despenalizador. E esse benefício despenalizador, ele vai ter algumas regras diferentes das regras da transação. Isso por quê? Para ter cabimento, ou para ser cabível a suspensão condicional do processo, eu preciso observar alguns requisitos. Primeiramente, ela é de oferecimento exclusivo do Ministério Público, tá? Então, só quem pode oferecer é o Ministério Público. Em casos de ação penal de natureza pública, primeira ideia. E qual é o momento do oferecimento do sursis processual ou suspensão condicional do processo? Esse nome, ó, suspensão condicional do processo, ele já meio que conta ali nas entrelinhas para a gente um pouquinho sobre a ideia do que vem a ser a suspensão condicional e do momento que ela é aplicável, porque o que me interessa aqui agora é o momento da aplicação. Lá na transação penal, antes de oferecer a denúncia, o Ministério Público oferece a transação penal. Então a gente sabe que se o réu aceitar, não vai ter ação penal. O sursis processual é o seguinte: não teve transação penal e, sendo cabível, o MP oferece a denúncia. Sendo possível, sendo cabível a suspensão condicional do processo, junto com o oferecimento da denúncia, ele oferece a suspensão condicional do processo. Tanto é que a lei até vai dizer que, se for o caso, o MP oferece o sursis e, juntamente ali, oferece a suspensão condicional e o juiz, se entender que é o caso, ou seja, se houver aceitação do réu, o que vai acontecer? Ele pega, recebe a denúncia e suspende o processo. Então, por isso que chama suspensão condicional do processo. Você vai perceber o seguinte: passei pela ideia do sursis processual, vamos lá, o meu MP ofereceu a denúncia e ofereceu a proposta de suspensão. Você vê que existem algumas causas mínimas ou algumas causas obrigatórias quando eu ofereço o sursis. Daqui a pouco eu não vou falar sobre ela, porque o que me interessa antes é falar sobre os requisitos, ou seja, quando é cabível o sursis processual. Então a gente já sabe que tem que ser oferecido pelo MP, no momento ali em conjunto com o oferecimento da denúncia. E outra situação muito importante, talvez a mais importante desse artigo: a pena mínima do crime, ela tem que ser igual ou inferior a 1 ano.
E aí a lei fala em expressão muito importante logo em seguida. Abrangidos ou não por essa lei. O que é que ele quis dizer com abrangidos? Ok, eu posso oferecer suscício processual em crimes de menor potencial ofensivo? Posso. Mas eu posso oferecer suscício processual em crimes que não são de menor potencial ofensivo? Com certeza. Porque quando a lei falou a expressão abrangidos ou não por essa lei, ele disse para você que pouco importa a pena máxima. Ele quer dizer que a mínima tem que ficar de 1 ano para baixo. Mas como assim tem que ficar na hora de condenar? Não. Olha o momento. Nós estamos falando no momento que nem na instrução nós chegamos ainda. Nós estamos falando ainda de uma situação que o suscício é oferecido lá no início do processo. Então, ninguém vai falar aqui na pena aplicada, nós vamos falar na pena cominada, ou também chamada de pena abstrata. Ou de uma forma muito mais simples, aquela que você abre o código e olha lá, e lê, ela está escrita lá. Aquela mínima, ele tem que ter 1 ano ou menos. Se tiver 1 ano ou mais, não cabe. Se tiver concurso de crimes de 2 crimes que tem pena mínima de 1 ano, também não dá, porque eu já falei para você da súmula 243 da STJ. Então, vamos lá. Eu pego um determinado crime aí que tem pena, por exemplo, de 1 a 8 anos. Pode rolar a suspensão condicional do processo? Pode, porque os 8 anos pouco me importa, tá? E pouco me importa ser menor potencial ofensivo ou não. Ou seja, pode ter mais que 2 anos? Pode, não tem problema. O que me importa é a mínima, repito, a mínima, ela não ser aí superior a 1 ano, tá? Esse é outro requisito. Outro requisito importante de ser observado é que a gente está muito acostumado no direito processual penal a olhar para o seguinte, bom, não cabe aí quando o cidadão for reincidente e tal. É que quando eu falo de suspensão condicional do processo, eu não posso sequer estar sendo processado por outro crime, tá bom? Então, peraí, eu nem transitou em julgado ainda. Você está dizendo que nem se não tiver trânsito em julgado ainda, mas se eu tiver a denúncia só recebida por outro crime, eu não posso obter suspensão condicional do processo nesse? É exatamente isso que eu estou te dizendo. Então, a lei disse que eu não posso nem ser reincidente e nem estar sendo processado por outro crime. Se acontecer uma dessas coisas, o suscício está fora para mim. E por último dos requisitos, o cabimento aí, na verdade, tem que ser cabíveis, outros requisitos também do artigo 77, que seria da suspensão condicional da pena. A junção de tudo isso aí faz caber o suscício processual ou a suspensão condicional do processo. As condições mínimas que eu falava agora há pouco são as seguintes. Eu tenho que observar e dizer que, quando eu falar das condições aí mínimas, ou seja, aquilo que minimamente o juiz tem que me estabelecer. O que eu tenho que observar minimamente? Eu tenho que olhar lá para a reparação do dano, se for possível, a proibição de frequentar determinados lugares, não posso mudar de endereço sem informar o juízo e nem muito menos deixar de comparecer periodicamente para falar sobre as minhas atividades, né, justificar minhas atividades. E também preciso falar aí sobre a situação que é relacionada ao fato de que quando eu vou alterar meu endereço, né, justificar minhas atividades, essas são as condições mínimas, tá? Minimamente eu tenho que observar esse fator aí, tá certo? E aí, causas de revogação obrigatória, eu não posso ser processado por outro crime no custo-benefício ou deixar de reparar o dano. E as causas de revogação facultativa, não posso ser processado por contravenção penal ou deixar de cumprir as demais condições. E suscício cumprido gera extinção da punibilidade, tá certo? De acordo aí com 89, parágrafo 7º da 9.099. Chegamos ao final, então, do nosso rito e agora vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões aí para a gente fixar o nosso conhecimento. Para aquele que assumiu o compromisso de comparecer aos atos do processo no termo circunstanciado, A. Não se imporá em flagrante. B. Só será liberado após fiança. C. É concedida fiança opcional. D. Será preso em flagrante e liberado pela autoridade policial. Vamos lá? Vamos à resposta certa? É isso mesmo. Regras do artigo 69 da 9.099. Não será nem imposto flagrante e nem será exigida, né, fiança para a sua liberação. Vamos para a última questão. Estão entre os requisitos do suscício processual, dentre outros: A. Pena mínima inferior a 4 anos. B. Não estar sendo processado por outro crime.
C, reparar o dano. E D, proibição de frequentar determinados lugares. Vamos à resposta correta? Está lá a letra B, não está sendo processado por outro crime. Lembre-se, eu não posso ser nem reincidente e nem posso estar sendo processado por outro crime. Isso porque, quando eu falei ali sobre outras regras relacionadas, por exemplo, à reparação do dano, esses são compromissos que eu tenho que cumprir. Não são aí requisitos para o SUSIS. Então, pena mínima que seja inferior a 1 ano, igual ou inferior, não posso estar sendo processado, então, por outro crime. Tá ok? Então, eu vou agradecer aí imensamente mais uma vez a sua atenção. Na próxima aula falaremos sobre o rito de drogas da Lei 11.343 de 2006. Um abraço e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.